Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro episódio de uma série de podcasts, na verdade são entrevistas com pessoas de diferentes cidades, com diferentes experiências e diferentes vivências a respeito da computação, da tecnologia como um todo. Se você caiu de paraquedas e não sabe do que se trata, isso daqui é um trabalho de faculdade ao mesmo tempo que é um projeto de divulgação científica. Então, nós, 4 alunos de CMC, resolvemos fazer esse projeto para mostrar e trazer, quem sabe, um contraste de visões a respeito da computação. É um trabalho da disciplina de evolução histórica, então nessa linha nós começamos falando sobre as máquinas de escrever e os fax, entrevistando meu avô. O nome dele é Aldir. E ele trabalhou muitos anos com manutenção de máquinas de escrever, fax e calculadoras, outros dispositivos de escritório assim que foram substituídos pelo computador. Bom, nós não temos um conhecimento avançado de edição e nem equipamento sofisticado, então a qualidade é bem amadora, mas foi feito com carinho. E além disso, tirando essa entrevista com meu avô, que foi gravada pessoalmente, as outras foram gravadas à distância, por videochamada. E essa entrevista, por ter sido a única gravada pessoalmente, ela tem um vídeo. Então, se você tiver curiosidade para saber quem é o dono dessa voz e como é a cara do meu avô, já que ele é muito bem apessoado, você pode conferir o vídeo também. Então, muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Eu espero que você goste. Bom, dessa vez o entrevistado é meu avô. É um cara muito bacana, muito bonito, bem apessoado. Obrigado. Ele tem muita experiência nessa questão de manutenção. Já trabalhou com manutenção de máquina de escrever, de fax. E hoje em dia ele trabalha com manutenção de máquina de lavar. E ele vai contar um pouco da época que ele consertava esses aparelhos que foram meio que o primórdio da computação aqui no Brasil, né? As máquinas de escrever, os fax. E antes da gente começar com as perguntas mesmo, tem umas perguntas de quebra-gelo. Eu queria saber, se alguém falasse pra você, em 1900 bolinhas, sei lá, 70, 80, 60 e poucos, que você ia conseguir ligar pra alguém e de graça, em qualquer lugar do mundo, instantaneamente, e você ainda ia conseguir ver a cara da pessoa enquanto você fala com ela. O que você ia pensar? Rapaz, eu ia pensar assim, rapaz, esse negócio pode até acontecer, mas é ficção científica, né? Isso aí não é realidade, não. Realmente não era na época, né? Chamada de vídeo era um negócio completamente... Não, sem pensar. Isso aí... Celular já era um negócio assim meio... Celular, quando apareceu aquele primeiro tijolão lá, eu comprei um troço daquele, rapaz. Pesava uns 2 quilos no bolso, dava desvio de coluna. Era mais pesado que um revólver o celular. Nossa senhora! Você falou, né, essa pergunta do seu primeiro celular, mas quais as funcionalidades? Assim, ele só ligava, não tinha mensagem, não tinha nada, era tipo alô, tchau? Eu ligava, recebia e acho que tinha mensagem naquele negócio também. Não tinha mensagem não. Não, primeiro não tinha mensagem não. Era só ligar e receber mesmo. E cobertura, como é que era? A cobertura era boa, nossa, para quem tinha um telefone fixo, ter um celular que na rua você ligava para quem, teoricamente, né, porque eu nunca tinha crédito para ligar naquele negócio, era caro pra caramba. Era muito caro, né? Não era economizava, falava rapidinho, uma velocidade doida, para economizar. Se você voltasse no tempo e tivesse que descrever um smartphone para os seus pais, como que você ia tentar fazer isso? Complicado, não sei não, acho que eles iam falar assim, meu filho, você tá ficando doido, rapaz. Você tá ficando doido, tá vendo isso aí? Filme. Nossa, não tem condição não, velho. Troço de outro mundo. Como eu disse, né, você trabalhou primeiro com máquina de escrever e depois com fax, ou foi simultâneo isso? Foi ao mesmo tempo, foi simultâneo isso aí. E... que englobava, né, a máquina de escrever, calculadoras,
os relógios de ponto que tinha uma alavanca que você puxava, tocava um sino e imprimia, não troço de doido aquilo. E vinha os fax também, né? Que fax era modernidade na época, nossa, uma coisa que antes do fax era o telex, rapaz, que eu não sei nem direito como é que funcionava aquilo. Mas depois veio o fax, nossa, fax era uma maravilha, você botava um papel aqui e saía lá longe, pô, né? Era uma beleza aquilo. Então o fax era como se você conseguisse mandar a mensagem, só que impressa, assim. Era só impresso. Entendi. Impresso, é. Pô, que maneiro. Foi um negócio revolucionário, assim. Foi, show, era um negócio top, né? Na época era top aquilo ali, né? Hoje você tem toda a facilidade, tudo diferente hoje. Né? Hoje com o celular você manda qualquer arquivo. Eu acho que não se ouve, não se usa mais, acho que ninguém tem fax mais, né? Não tem porquê, né? Não tem porquê ter, né? Não há necessidade. É item de coisas de colecionador. Só se for. E como é que você começou? Como que você teve o primeiro contato com as máquinas de escrever, com os fax? Foi porque você trabalhou com alguém ou você chegou a ter um fax, uma máquina de escrever? Não, aquilo estava na família. 2 irmãos que já eram técnicos de máquina de escrever especificamente, né? Aí na época eu estava sem emprego, estava numa pendura desgramada, eu fui lá para trabalhar com eles lá de auxiliar, na empresa que eles trabalhavam. Aí tomei gosto pelo negócio e foi. Aí botei na cabeça, vou ser um bom técnico desse negócio aí. Aí junto com as máquinas de escrever eu aprendi a consertar as calculadoras, né? E o fax não era bam no negócio não, mas entendi alguma coisinha, dava para quebrar o galho. Consertava muita coisa de fax também. Quantos anos mais ou menos você ficou nesse? Rapaz, eu comecei mais ou menos em 82, 83, com o equipamento de escritório, né? Uhum. E fiquei por muito tempo. E depois que eu fui migrando para refrigeração e máquina de lavar, né? Mas fui migrando, né? Fazendo a migração. Não parei com um e fui para o outro, né? Aí depois até que parei mesmo com máquina de escrever, que já era bem pouco mesmo, e fiquei só com a refrigeração e máquina de lavar. Aí depois parei com refrigeração também, que eu não gosto, e fiquei só com as máquinas de lavar. Aí tá até hoje. Tô até hoje. E o motivo pelo qual você resolveu migrar, assim, foi porque você percebeu que estava caindo em desuso ou que estava ficando ruim de serviço? Tava caindo mesmo, porque a informática foi tomando o campo, né? E, poxa, o cara usava no escritório de contabilidade um monte de máquina de escrever. Aí, de repente, veio a informática que você podia... Eram 10 máquinas, o cara parou 5, ficava 5 só. Daqui a pouco tinha uma só para quebrar o galho lá, para preencher algum formulário que ainda não era informatizado, né? Uhum. Aí o negócio foi assim, caiu tanto que eu fui migrando e chegou um momento que eu falei, não tem por que consertar a máquina de escrever mais, né? E a informática não é minha praia mesmo, eu tentei, não deu certo. Eu sou mecânico de sujar a mão de graxa mesmo, não tem jeito. Mas você chegou a ter, tipo assim, amigo, conhecido que trabalhava mais só com máquina de escrever e não conseguiu fazer essa transição? Ou alguma empresa que tinha esse foco, que quebrou, alguma coisa assim? Alguns assim, já eram os caras já mais praticamente aposentados, né? Uhum. E foram parando por aposentadoria mesmo, né? Ou algum largou, montou um comércio, né? Conheço alguns que montaram um comércio. E a maioria partiu para a informática. A maioria foi para a informática. É que a informática, como eu falei, não é minha praia. Não rolou não, o negócio não rolou não deu certo não. Aí eu fui para aquele de sujar a mão de graxa, né? Consertar a máquina de lavar. O que você diria que mudou na vida das pessoas? Você que pegou essa parte, essa era que popularizou e também a era de declínio, né, das máquinas de escrever, dos fax. O que você diria que mudou na vida das pessoas por esses dois aparelhos terem começado a ser mais adotados no mercado de trabalho, na vida pessoal das pessoas? Mudou que... Assim, o negócio era muito arcaico mesmo, né, cara? Era um sistema bruto, você tinha que meter o dedo naquelas teclas ali, aí o teclado já ficou diferente, né? E a forma de usar ficou diferente,
E quando eu vi assim os escritórios de contabilidade, que eu tinha vários contratos com contabilidades, com transportadoras, muitas transportadoras. E aí eu vi assim, pô, o pessoal foi mesmo mudando, porque ali até o jeito das pessoas mudou, né? Até o jeito de lidar com aquilo ali mudou, porque já se tornou um negócio mais delicado, né? Não é muito físico, né? Não tem aquele monte de papel, aquele monte de coisa. Você vai lá, digita, salva e pronto. É mais eletrônico, menos mecânico. Mais eletrônico, mecânico praticamente nada, né? Você só aperta um botão aqui e o papel sai impresso do outro lado lá. E antes das máquinas de escrever e dos fax, para depois que eles se popularizaram, assim, na época que eles estavam no auge, assim, o que você diria que, pô, antes disso e depois que entrou essa onda, que mudou, assim, você falou, caraca, isso daqui mudou bastante, assim, no dia a dia, no comércio em si. Antes das máquinas para quando elas chegaram, eu acho que eu já peguei o auge delas. Quando eu fui para o ramo, eu já com certeza peguei o auge, né? Porque todo mundo usava, todo mundo tinha, né? Em casa a pessoa tinha aquelas máquinas de escrever portáteis em casa, pô, tinha essas coisas aí, né? E era muito caro, assim, as máquinas ou era relativamente acessível? As portáteis eram acessíveis, agora assim, para trabalho mesmo já era um equipamento mais caro, né? Eu não sei assim quanto que seria hoje em relação a um computador, né? Não tem esse parâmetro de comparação, mas não era uma coisinha baratinha não era todo mundo que tinha não. E as pessoas usavam só assim, é difícil eu imaginar alguma utilidade para máquina de escrever, para o fax, que não seja profissional, né, de escritório, assim, mas você chegou a conhecer alguém que tinha, eu tenho por hobby, eu escrevo só para mandar carta? Conheci o pessoal que escrevia, como você falou, cartas na máquina e só assinava, né? Pra namorada, eu te amo e tudo, pô, escrevendo lá na máquina e só assinava depois, né? Pessoas que usavam a máquina em casa para escrever poesia. Pô, escrever poesia na máquina de escrever é muito maneiro, tá? Surgem umas ideias assim, maneiro, cara. Aquele barulho dos tipos batendo lá, ó, surgem umas ideias boas. E não tem tanta distração, né? Querendo ou não, a pessoa acaba ficando mais concentrada, porque no computador, como ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente acaba se distraindo. Pode dispersar o raciocínio, né? E lá não, você está focado naquilo ali, e poxa, aí você volta, olha o texto, né? Uma estrofe, sei lá o quê, um verso, né? E vai crescendo. E você costumava usar muito assim na sua vida pessoal ou você só ficava na manutenção? Não, era só para o trabalho mesmo. Não tinha esse hobby não. E o teclado, assim, de curiosidade me surgiu agora. O teclado da máquina de escrever, ele tinha um layout parecido com o do computador, igual, ou era muito diferente? Assim, a colocação das teclas é a mesma, salvo pequenas diferenças que tem aí. Preservaram isso. Isso aí foi preservado, né? Aí assim, a colocação das teclas, né? Mas agora assim, o formato, o teclado de um computador você praticamente só toca, né? O outro você tinha que pressionar mesmo para que o tipo levasse, que era mecânico. Ela ia batendo no papel. Batia lá no papel, então as máquinas manuais você tinha que pressionar mesmo, né? Aí já tinha as elétricas que você já não pressionava, você tocava e o tipo ia mecanicamente, né? E automático. E assim, pô. Então foi evoluindo, né? Depois vieram as máquinas eletrônicas, as de escrever eletrônicas, que aí o teclado realmente era como um teclado de computador, você só tocava mesmo, né? E tinha a gente chamava de margarida, um disco com as letras dispostas ali, né? Uns pinos assim, aí automaticamente tudo numa velocidade louca ia para lá. Aí já tinha algumas que tinha a possibilidade de você gravar o texto e depois só mandar escrever, né? Então você podia alterar antes de colocar direto no papel. Antes de colocar lá. Já tinha umas Olivetti ET 121 não.
Aí um modelo que veio depois, ela tinha já um displayzinho que você via o que estava escrevendo. Pô, não ficou bom não. Aí você voltava, corrigia aquilo, depois botava, pá, vai lá e escreve, né? Imprime, né? Aí ela ia escrevendo tudinho ali, pô. Muito maneiro. Era o prelúdio do que o computador veio a ser, né? Com então, certeza. Assim, ter um display na máquina de escrever. Foi, nossa, e aquilo ali já era um troço de louco, rapaz. As máquinas IBM, elas tinham uns cartuchos lá que guardavam uma infinidade de coisas, que, né, e de texto que você botava ali, e ficava ali, era a memória do computador, né? Que depois você ia lá e recuperava aquilo. E não precisava gravar no papel necessariamente. Né? Não necessariamente, podia ficar lá. Um professor nosso, ele até comentou que quando ele começou no curso de computação, ele programava, só que não tinha computador popularizado muito, né? E aí ele falou que ele programava num negócio que era tipo uma máquina de escrever também. E aí ele tinha uns cartões, ele falou assim, a gente programava e gravava o programa no cartão e guardava o cartão físico em casa. Aí era tipo uma máquina de escrever, ele falou. Só que em vez de marcar com as letras, ele fazia uns furos. E aí depois quando você ia na máquina para traduzir esse programa, por causa da configuração dos furos, ele identificava. Colocava o cartão lá e lia aquilo ali. É bem Eu não cheguei, não conheci essa parada aí não, mas maneiro. Era uma coisa que ele falou que na faculdade foi... É a revolução, né, cara? Fazer tipo um braille, pô. Exatamente. Um braille pro computador ler. Você falou um pouco da transição. Então, a gente pode concluir assim, que as máquinas de escrever foram bem substituídas, né? Pelo computador, pelo... Foram, com certeza. Nós com 1 milhão de vantagens, né, poxa? Com certeza sim. E você diria que essa transição, você falou que para você foi gradual, assim, mas na sociedade, você viu isso acontecendo de uma forma muito abrupta, tipo, de uma hora para outra, ou demorou muitos anos? Para mim foi rápido. Para mim foi rápido. Porque, você vê, em 95 eu fiz o curso de refrigeração. E as máquinas de escrever ainda estavam bombando em 95. Tinha bastante serviço. Mas como eu tinha interesse por refrigeração, sempre gostei da área, achava que gostava, né? Mas eu tinha muito serviço de máquina de escrever. As calculadoras também, né? Mas aí o negócio assim, aí logo depois disso daí, foi diminuindo muito as máquinas, as calculadoras, foi diminuindo muito, mas muito mesmo. E foi assim, ao meu ver foi rápido, não demorou muito não. Porque eu acho que pro pessoal de escritório, assim, economicamente era muito mais vantajoso, né? Você investir, porque o computador com certeza era mais caro, mas por ele ter um monte de funcionalidades a mais, acaba valendo a pena, né? Com certeza. O fax, você falou que ele era para enviar, você enviava um documento, por assim dizer, né? Sim. E aí esse documento era impresso lá para a pessoa. Lá você, qualquer lugar do Brasil, do mundo, você podia mandar, né? Você diria que houve um período, assim, como é que eu vou formular essa pergunta? Porque os computadores se popularizarem não necessariamente significa que a internet se popularizou no Brasil, porque a internet demorou mais para ser uma coisa mais acessível economicamente, né? Eu lembro quando eu era garotinho que no primeiro computador que teve lá em casa, aquele do Léo, a gente tinha internet e era uma coisa que a gente acabava nem usando tanto, assim, porque... Era pago, o troço era associado a uma linha fixa de telefone. Era um troço de doido. Hoje em dia não, é uma maravilha hoje, né, cara? Hoje é 1000 vezes mais rápido. Nossa. Mas desse período da internet, do computador, até a internet começar a se popularizar, o fax ainda continuou sendo bastante usado? Ou ele... não, ele logo caiu em desuso. Muito rápido também. Aí foi muito rápido. Hoje ainda existe. Eu tenho um amigo que de vez em quando ele conserta alguns. O Romero de vez em quando conserta alguns. Mas, assim, é raro, é raridade. É quase que peça de colecionador mesmo. O fax realmente
Acabou. Porque depende de uma linha fixa de telefone para você fazer essa... E aí o pessoal parou de usar telefone fixo, então... Telefone fixo... Entendi. Eu não conheço quem tem. Tem umas duas clientes, umas duas senhorinhas, que elas ainda me ligam do fixo da casa delas. Mas é muito difícil. Deixa eu ver essas perguntas aqui que você já respondeu. Tem duas perguntas aqui que eu não fiz, que eu acho interessantes. Quais foram os modelos de máquina de escrever e de fax que você lembra que você fala assim, pô, esses aqui foram mais marcantes, ou, tipo, revolucionários, ou que o pessoal tinha muito, ou que era muito ruim, que era muito bom? Eu sempre fui assim, da parte mecânica, então eu sempre vi assim, o que é bom, né, e o que é... as máquinas Remington, óbvio, pensa num troço ruim. E era barato, e todo mundo comprava. As máquinas Facite, elas já eram assim, mais pesadas, mais lentas para escrever, né? Para você usar, eram um pouco mais lentas. Estou falando das manuais, né? Porque a elétrica era tudo igual. E a Olivetti, que era mais macia que tinha. Pô. Quando eu comecei, tinha um modelo Lashing com 80. Aquilo era top, rapaz. O troço não dava defeito, ela parava por causa de sujeira. Você desmontava aquele troço, lavava com querosene, um pouco de óleo misturado no querosene, óleo lubrificante de motor de carro. E o troço funcionava, não dava defeito, era o Fusca, pô. Era o Fusca da máquina de escrever. Aí como não vendia muito, porque a máquina era muito boa, eles lançaram um modelo, a linha 88, que é bem ruinzinha. Depois lançaram a linha 98, Underwood 198, né, que foram assim, máquinas boas, mas que dava muito defeito e necessidade de substituição da máquina. Então, tanto tinha venda de peças quanto venda da própria máquina depois, né? Então, isso aí, tinha umas boas, mas tinha umas bem ruinzinhas mesmo. Bem vagabundinha assim. Bem ruinzinha mesmo, os troços bem pra dar defeito mesmo. Feito pra dar defeito. E era negócio, assim, me surgiu de curiosidade, era negócio pegar a máquina com defeito e consertar pra vender, valia a pena, assim? Valia sim, é. Era fácil de dar manutenção, barato, assim? Pra gente era muito fácil, peças eram baratas, porque é tudo peça pequenininha, né? Tudo coisa barato ali. E a máquina ficava muito feia, começava a dar muito defeito, o cara queria já dependendo do escritório, né? Pra manter um visual, né? Um visual bonito lá, às vezes pedia pra gente reformar, fazer pinturas, né? A gente fazia isso tudo lá, cara. Nem sabia que tinha, tipo, restauração de máquina de escrever. Assim. Tinha, rapaz. É você pegar desmontar a bicha toda, tirar aquela carcaça dela de fora ali, né? Que seria o gabinete, né, hoje de uma máquina de lavar, né? Com o que eu trabalho. Então seria pegar o gabinete de uma máquina de lavar, lixar e pintar. A gente pegava aquelas tampas da máquina de escrever, lixava aquele ali, pintava tudo. E ficava bonito. Inclusive tinha um colega da gente, a gente chamava ele de Gaguinho, porque era galo, né? Lógico. E ele vivia de pintura de máquina de escrever. Caramba, ele era o cara que só lava a máquina mais bonita. Assim. Ele fazia pintura para todo mundo da Grande Vitória. Todo mundo levava para ele fazer. Entendi. E ele deixava igual o original, o cara era o bichão, ele era o cara era de restaurar. O cara da pintura. Que maneiro, eu não sabia que existia essa profissão, né? Você diria assim, uma profissão que me veio à mente, que eu acho que não tem mais, assim, pelo menos não tem mais, não é uma coisa mais tanto exigida assim, datilógrafo, a pessoa que fica, o pessoal fazia curso, não fazia de digitação, era curso de datilografia mesmo. Para ser produtivo na máquina de escrever. Isso, Isso não tem mais, assim, né? Ah, não, hoje não existe mais. Não existiam escolas de datilografia. Caramba. A gente consertava as máquinas das escolas de datilografia. Tipo um Senai, só que de máquina, só de aprender... Um curso técnico de aprender a escrever na máquina de escrever. Escola mesmo para fazer para aprender a digitar, né? Aprender a usar o teclado da máquina. Inclusive, eu fiz um curso desse. E eu fui um bom datilógrafo. Tanto que em 77, 78, eu entrei no Banco do Bradesco para trabalhar como escriturário por causa do teste que eu fiz da datilografia.
E quando eu fiz lá, poxa, botei o texto do lado ali e fui escrevendo. Eu já estava acostumado a fazer aquilo, não olhava o teclado. Uhum. Né? Só quando tinha o carro da máquina, ele ia andando, a gente ia escrevendo, ele ia andando. Uhum. Aí, pô, chegava um momento, tocava um sino, uma sinetazinha, a gente sabia que tinha dali tantos espaços, depois a gente separava a sílaba para recomeçar na outra linha, né? Aí, poxa, aí, na hora que eu tocava a sineta, que eu olhava lá, voltava. Aí quando eu terminei o teste lá, em um tempo muito mais rápido do que eles deram lá o tempo para fazer o texto, aí quando eu terminei, aí a pessoa que trabalhava no departamento pessoal, ela virou para mim e falou, olha, se depender só do teste de datilografia, você vai ficar. É o Ronaldinho da máquina de escrever. Era bom no negócio, aí era bom mesmo. É. E eu fiquei, trabalhei 1 ano no Bradesco. Pô, valeu a pena então, né? Valeu. O cursozinho. Essa pergunta é legal. Eu tenho também curiosidade. Você diria que assim, você sente falta de alguma coisa que o computador trouxe que se perdeu? Tem muita gente que, por exemplo, fala que eu tenho saudade de mandar carta, o pessoal não manda carta mais. Tem gente que hoje em dia compra a máquina de escrever só por causa disso que você falou do feeling, né? Das teclas, do barulho e tal. Tem alguma coisa assim que te chama a atenção ou você foi meio indiferente em relação a Igual você falou de carta aí, pra mim não faz muita diferença porque eu nunca fui de escrever carta. Eu não gostava muito não. Eu não escrevia muitas cartas não. Ficava pensando, poxa, escrever uma carta pra fulano, né, pra parente. Mas não rolava, pô. Eu escrevia lá, mas não era nada grande coisa não. De vez em quando alguma. Então, hoje o WhatsApp é tudo muito mais fácil, né? Instantâneo. Tranquilo. Aí eu escrevo. Entendi. Bom, essa é a última pergunta, ela é meio mirabolante, mas a gente fez para os nossos outros entrevistados também. Se tivesse uma tecnologia mirabolante, assim, quase utópica, que você pudesse escolher para se tornar realidade, qual seria e por quê? Pode ser teletransporte, viagem no tempo. Pô, arrumar um negócio aí pro cara não ficar velho, cara. Pô. Pra mim talvez seria, pô. Não a eternidade, mas caramba, pô, botar o camarada pra viver pelo menos uns 150 anos aí, ó. Eu gostaria de chegar lá, ó. Isso aí eu gostaria, isso aí. Não, mas no 100 eu acho que dá conta. Eu? Não sei, rapaz. A minha vontade eu queria passar, né? Com saúde andando, não quero ficar dependente não, né? Mas isso aí realmente é uma coisa que eu sempre pensei, poxa vida, poderia prolongar a vida, né, das pessoas. Mas, pô, se não tem jeito, vamos tocando do jeito que dá. A gente aproveita enquanto dá. Aproveita enquanto tá aí. Essa talvez seria, assim, a ideia, como você falou, mirabolante, né, que às vezes passa pela minha cabeça, né. Agora, de teletransporte, aí, né, não cabe na minha cabeça, né, e umas coisas assim. Mas acho que a minha ideia mirabolante seria, não a eternidade, porque não tem como, né, mas prolongar a vida da pessoa por muita raça de tempo e a pessoa viver bem. E viver bem, né? O negócio é viver bem. Porque não adianta a pessoa falar, eu vivi 105 anos aí, mas no final da vida já não sabia o que estava fazendo, né? Com Alzheimer, sei lá o que aí. Né? Aí não tem porquê a pessoa, né, estar vivendo tanto tempo sem estar com a mente legal, né? Aí teria com a mente legal, aí eu gostaria. Isso aí eu gostaria. Pô, muito obrigado pela entrevista, ficou bem bacana. Show. Uma conversa legal. Tô Gostei bastante. E Tamo é junto. isso, eu espero que quem esteja assistindo ou ouvindo que tenha gostado. Pois é. Quer dar um recado aí, alguma coisa? Não sei, pô. Essa garotada aí, pô, tocar em frente aí, né, e ver sempre as coisas pelo lado bom. Tá? Eu costumo dizer assim que às vezes eu sou meio bobo nas reuniões da família, né? Não o palhaço da família, né? Mas eu rio de tudo, eu acho tudo engraçado, né? Tudo eu vejo o lado bom. Eu sou um otimista inveterado. Então, se a gente tentar sempre ver pelo lado bom e ser sempre otimista,
a vida fica mais fácil. Dá pra levar mais fácil, mais tranquilo, com um sorriso na cara que fica bom. Então, É isso aí. O conselho de ouro aí. Obrigado. falou, meu querido. Valeu. Tamo junto. Bom, essa entrevista era isso. Eu achei bem bacana, eu gostei de ter entrevistado meu avô. E eu espero que vocês tenham gostado da conversa também. Muita coisa aí eu nem fazia ideia, achei bem curioso, bem interessante. No próximo capítulo a gente vai entrevistar um professor nosso, professor de eletrônica. Ele fez doutorado na Inglaterra, um cara muito inteligente e tem muita história para contar também. E é isso aí, muito obrigado por ter escutado e eu espero vocês no próximo episódio. Até logo.